Ministério de Ensino Bíblico da Primeira Igreja Batista de Manaus continua apresentando estudos bíblicos de forma virtual durante o tempo em que devemos estar recolhidos em nossos lares. O mês de maio, nas igrejas batistas, tradicionalmente é considerado o mês da família. Por isso, na semana passada, nós iniciamos uma série de estudos sobre famílias da Bíblia que pretendemos estender durante todos os domingos deste mês de maio. Na semana passada, nós iniciamos afirmando que não existem famílias perfeitas, nem na Bíblia e nem na história da humanidade. As famílias que a Bíblia apresenta são modelos ou exemplos para quem quiser acertar ou errar. Sim, é verdade, existem algumas famílias na Bíblia que não são dignas de imitação. As melhores famílias foram aquelas que reconheceram os seus erros, não desistiram de caminhar com Deus e obtiveram a vitória pela fé. Então, no domingo passado nós falamos a respeito de um pai de fé, que foi Abraão. Hoje é o Dia das Mães, portanto nós vamos estudar a respeito de uma mãe da Bíblia. Na Bíblia há muitas mães, mães admiráveis pela sua fé, pela sua coragem, pelo seu amor, pelo temor a Deus, por saberem criar os seus filhos no caminho do Senhor e assim por diante. Muitas delas já foram objeto de mensagens memoráveis nos púlpitos das igrejas, desde Eva, a mãe de todos os seres humanos, até Sara, uma mãe que aprendeu a ter fé, também Joquebede, que protegeu o seu filho Moisés e o ensinou a amar o Senhor. Nós temos ainda Ana, mãe de Samuel, que entregou seu filho ao serviço do Senhor e foi recompensada com vários outros filhos. Temos Isabel, a idosa esposa de Zacarias, mãe de João Batista. Temos Maria, mãe de Jesus, que acompanhou o crescimento do seu filho em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, como nós conhecemos pelos evangelhos. Temos Eunice, mãe de Timóteo. E temos até algumas heroínas das quais nós nem sabemos o nome, como, por exemplo, a esposa de Noé. A Bíblia não tece muitos comentários a respeito dela, mas nós podemos concluir que ela era também uma mulher de fé, além de muita paciência. Bom, a mãe sobre quem nós vamos estudar hoje é uma mulher sobre quem eu nunca ouvi um sermão ou um estudo bíblico. Ela aparece repetidas vezes em mensagens a respeito da sua família, normalmente como um exemplo negativo. Por isso eu hoje desejo apresentar essa mulher como exemplo de uma mãe que foi restaurada pela graça e que soube ser uma influência positiva na vida dos seus filhos e da sociedade. Essa mulher chama-se Batseba, esposa de Davi. O nome dela significa simplesmente sétima filha, ou também pode significar filha de um juramento. No livro das Crônicas, ela é chamada de Betsua, ou Batsua, que significa filha da prosperidade. Pois bem, a história de Batseba com Davi começa aqui no capítulo 11 do segundo livro de Samuel. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, mantê-la aberta, segundo livro de Samuel, no capítulo 11. Mas antes de ler o texto, nós queremos lembrar que a Bíblia nunca esconde os erros dos seus heróis. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, conforme lemos em 1 Samuel 13, 14. Mas ele não era perfeito.
E a Bíblia fala a respeito dos seus erros, não para difamá-lo, mas para mostrar a graça e a misericórdia de Deus em restaurar aquele que está caído. Deus quer ver os seus filhos de pé, e a confissão de pecados exige humildade e coragem. Tudo que a Bíblia registra serve para nos instruir, exortar e alertar. Vamos ler os 4 primeiros versículos aqui do capítulo 11 do 2º livro de Samuel. Diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois, ela voltou para casa. Muito bem. Esse texto normalmente é utilizado para estudos bíblicos e sermões a respeito da integridade, usando o pecado de Davi como motivo e como exemplo a ser evitado. Já sabemos como Davi deliberadamente pecou, tentou encobrir o seu pecado com um homicídio, foi duramente confrontado pelo profeta Natã, depois se arrependeu do seu erro. Nós sabemos também que, apesar do seu arrependimento e da sua restauração, ele sofreu as consequências desse pecado. Mas o fato é que o pecado de adultério envolve 2 pessoas. Há quem imagine que Batseba estava inocente, porque foi praticamente forçada a se deitar com o rei Davi. Porém, alguns dados extraídos do texto nos mostram que não era bem assim. O verso 2, por exemplo, nos diz que Davi estava ali à toa na vida, passeando pelo terraço, quando viu uma mulher bonita tomando banho. A palavra usada para descrever a beleza da mulher é diferente do termo comum para a beleza feminina. O texto fala de uma mulher muito bonita. Literalmente significa que ela tinha uma aparência maravilhosa. Ela havia acabado o seu período menstrual e estava se purificando conforme prescrevia a lei de Moisés. O rito de purificação após a menstruação previa a lavagem das roupas, um banho cerimonial e também uma oferta para ser queimada no altar. Davi estava no terraço do palácio, era um lugar alto de onde ele podia avistar boa parte da cidade de Jerusalém. Os prédios anexos, que ficavam próximos ali do palácio, eram moradias dos seus oficiais e os oficiais mais importantes dele, inclusive a casa de Urias, o heteu. É interessante, os heteus ou hititas eram cananeus, que não foram destruídos e nem totalmente desterrados durante o período da conquista, ali, durante a época de Josué, dos juízes. O que sobrou deles havia se tornado escravo dos hebreus, havendo se misturado com o povo israelita, mas depois eles foram praticamente absorvidos no meio do povo de Israel. Urias era um heteu. E embora ele tivesse essa origem, ele provavelmente havia abraçado a fé em Yahvé.
O seu nome significa Yahvé é a minha luz. Urias estava em campanha como um dos generais do exército israelita, comandado por Joabe, em ataque a Rabá, capital dos amonitas. Batseba, portanto, estava sozinha em casa. Ela precisava tomar o banho cerimonial para se purificar após a menstruação, mas ela poderia ter feito isso num lugar reservado. Porém, ao contrário, sabendo que ela era uma mulher bonita e desejável, se expôs a que qualquer pessoa pudesse vê-la, provavelmente sem roupas ou em trajes sumários. Muito bem, quem a viu foi justamente o rei Davi, que estava desocupado passeando pelo terraço. É bom lembrar que Davi, a essa altura, tinha pelo menos 7 esposas e tinha filhos com 6 delas. Mas quando ele viu Batseba naquela situação, imediatamente foi tomado pelo desejo e quis saber quem ela era. Disseram-lhe que ela era filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Ao saber que ela estava sozinha, ele imediatamente mandou buscá-la para se deitar com ela. Nós não temos aqui qualquer menção de que ela procurou resistir ou tentou impedir aquele ato do rei Davi. A expressão que aparece logo em seguida, no verso 4, é a seguinte: depois ela voltou para casa. Pelo jeito, parece que ela aceitou, sem protestos, esse relacionamento de adultério. Aparentemente, ela não se importou muito com o que aconteceu. Afinal, Davi era o rei e a vida ia seguir o seu rumo habitual. Os pecados de Davi nós já conhecemos bem: adultério, homicídio, cobiça, além de naturalmente desonrar o nome do Senhor com a sua conduta. Nós podemos então tentar listar aqui os pecados de Batseba. Ela estava tomando banho em público, se expondo à curiosidade alheia. Ela não estava ingênua naquela situação. Ela não fazia uma coisa assim sem querer. Se ela não quisesse ser vista, ela poderia ter tomado o seu banho em qualquer outro lugar. Finalmente, ela parece não ter se importado com o fato de ter cometido adultério. Todos nós falamos a respeito do adultério de Davi, e é curioso que até o título do capítulo, aqui na minha Bíblia, diz assim: Davi comete adultério. Falamos então sempre sobre o adultério de Davi, o pecado de Davi, mas esquecemos que Batseba também tornou-se adúltera e voltou para casa como se nada tivesse acontecido. O rei de Israel tinha vários direitos, mas o relacionamento com uma mulher casada não estava entre eles. Só que, mais uma vez, ninguém comete adultério sozinho. O pecado de ambos afetou-os pessoalmente, afetou as suas famílias, afetou o reino de Israel, mas muito especialmente desagradou a Deus. Batseba estava no período fértil e engravidou. Depois ela mandou informar o fato para Davi. Então surgiu aí um outro problema. Aquele filho não podia ser de Urias, pois ele estava ausente já há um bocado de tempo. O texto diz que Davi mandou buscá-lo para que ele viesse e se deitasse com a sua mulher e assim podia encobrir o pecado. Ninguém precisa usar muito a imaginação para perceber que Batseba concordou com esse plano. Ela tinha medo. Ela só podia estar com medo. As mulheres eram sempre o lado mais fraco na sociedade. Ela poderia ser condenada à morte por apedrejamento, enquanto Davi, ele era o rei, provavelmente ele sairia ileso da situação, mesmo
estando sob o mesmo pecado. Na próxima parte do nosso estudo, nós vamos ver o que aconteceu logo a seguir. Se você não conhece bem essa história, aproveite essa tarde para ler o restante do capítulo 11 e até o capítulo 12 do segundo livro de Samuel. Mas eu vou adiantar algumas coisas para você. Aquele plano não deu certo. Urias, mesmo sendo um estrangeiro, era um dos soldados mais fiéis de Israel, de Davi, portanto. Ele voltou para Jerusalém, mas ele não dormiu na sua casa, pois ele achava indigno da sua parte agir dessa maneira, enquanto o restante do exército de Israel se sujeitava aos perigos da guerra e estava dormindo ao relento. Então Davi armou uma estratégia para que ele voltasse para a batalha e fosse morto. Quando Urias morreu, Davi esperou o tempo do luto de Batseba e mandou chamá-la para se casar com ela. Então levou-a para o seu palácio para ser sua esposa. Muito bem, tudo tranquilo, tudo resolvido, parecia que estava tudo normal, perigo tinha passado, a história podia ter se encerrado por aí, sem nenhuma outra consequência, mas tem um detalhe. A essa altura, o acontecimento já devia ser do conhecimento de todos os colunistas sociais da época, mas nenhum deles ousava falar qualquer coisa. Lógico, porque Davi, afinal, era o rei. Parecia tudo bem, mas não estava. O capítulo 11 se encerra lá no verso 27, dizendo assim: isso que Davi fez desagradou ao Senhor. Então, o que Batseba fez também desagradou ao Senhor. Ambos estavam debaixo do mesmo pecado e da ira de Deus. No capítulo seguinte, então, capítulo 12, o rei Davi foi repreendido pelo profeta Natã, que era não apenas um profeta, mas era seu amigo e conselheiro. Vamos ler aqui 2 Samuel, capítulo 12, dos versos 7 a 9, que diz assim, ó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel, e eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa do seu senhor, e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, então, você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada, você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Eu queria fazer aqui um parênteses para falar um pouco de Natã. Muita gente não tem coragem de confrontar um amigo com a verdade. Mesmo vendo que o seu amigo ou irmão está em uma rota de colisão moral ou espiritual, se cala por medo de ser mal entendido, de ser mal interpretado ou de estragar a amizade. E o pior é que às vezes prefere ficar comentando o assunto com outras pessoas em vez de ir falar diretamente com o interessado. Nós devemos ficar atentos ao comando de Jesus, às palavras de Jesus nos evangelhos. Mateus 18,15 nos diz: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Foi a coragem e o temor a Deus
que fizeram Natã confrontar Davi. A amizade não o impediu de ser claro e verdadeiro na entrega da mensagem de Deus. E nem a amizade foi estragada, porque depois que Natã confrontou Davi, eles continuaram amigos. O resultado foi o quebrantamento de Davi. Ele se arrependeu. E o Senhor perdoou seu pecado, apesar das consequências que ele ainda teve que enfrentar. Nada se fala aqui no texto sobre a situação de Batseba. Não sabemos se o profeta também a confrontou ou se ela foi exposta ao seu pecado de alguma outra maneira. Mas nós devemos ficar atentos ao contexto para poder tirar algumas conclusões sábias desse texto. Aparentemente, Batseba não tinha filhos com Urias. Então, aquele filho, gerado por Davi, era o seu primogênito. A mensagem do Senhor para Davi, por meio de Natã, é que o Senhor perdoou o seu pecado, mas a criança haveria de morrer. Batseba deu à luz ao menino, mas logo ele ficou doente e morreu, conforme a palavra do Senhor por meio de Natã. Se ela ainda não havia percebido o quanto o seu pecado era ofensivo perante o Senhor, esse acontecimento, eu acredito que teve um peso suficiente para fazê-la cair em si. Ela havia perdido muita coisa em pouco tempo por causa do seu pecado. Perdeu a honra ao cometer adultério, perdeu a esperança de que aquilo ficasse sem consequência quando ela descobriu que estava grávida. Perdeu o seu marido, Urias, e finalmente perdeu o seu filho. A partir do verso 24 do capítulo 12, a história adianta vários anos, falando a respeito do nascimento de um menino chamado Salomão. Vamos dar uma olhada aqui, 2 Samuel capítulo 12, versos 24 e 25. Diz assim: Então Davi consolou Batseba, sua mulher, teve relações com ela, e ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por causa do Senhor. Salomão foi o quarto filho de Batseba com Davi. Mais tarde você pode conferir essa informação no primeiro livro das Crônicas, capítulo 3, versículo 5. Os mais velhos foram Simeia, Sobabe e Natã. Quando Salomão nasceu, ele foi chamado pelo nome que significa pacífico na língua hebraica, derivado da palavra shalom, que significa paz. O texto diz que o Senhor o amou, e por isso o profeta Natã o chamou de Gedidias, que significa o amado de Yahvé. Nós temos aqui uma grande evidência da restauração de Batseba. Deus a abençoou com 4 filhos, sendo que um deles foi amado por Deus de maneira muito especial e escolhido para ser rei em lugar do seu pai. O pecado de Davi e Batseba tinha sido terrível aos olhos de Deus. O texto bíblico em 1 Reis, capítulo 15, verso 5, chega a afirmar que esse foi o único deslize na vida de Davi diante do Senhor. O texto diz assim, porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor e não se desviou em nada daquilo que o Senhor lhe havia ordenado em todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias, o heteu. Mas a restauração que Deus operou na vida de Davi e Batseba só pode ser explicada
pela sua graça. Ele não apenas perdoou o pecado de ambos, como também abençoou o seu casamento e a sua família. Muitos são os textos que falam a respeito da generosidade de Deus em perdoar. Mas eu gosto muito mesmo do texto de Jeremias, capítulo 31, versículo 34, que diz: pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. A nossa tendência, muitas vezes, é valorizar as biografias impolutas, as pessoas cujas vidas são livros abertos, como se costuma dizer hoje em dia. Essas vidas são, de fato, admiráveis. É muito bom observar servos de Deus valorosos, cujas vidas são exemplos para qualquer cristão em todas as circunstâncias. Mas nós jamais devemos desprezar também a biografia daqueles que são verdadeiramente restaurados por Deus, mesmo após algum deslize sério na sua vida. Isso porque eles também são exemplos para cada um de nós. A Bíblia afirma que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Cada um de nós que servimos a Jesus, um dia tivemos a nossa vida restaurada, regenerada pelo poder da cruz. Neste sentido, Davi e Batseba não estão sozinhos. É preciso caminhar um pouco junto com eles nas Escrituras para aprendermos mais sobre a graça e o poder de Deus para restaurar o pecador. A Bíblia relata a história de várias mulheres que foram restauradas pelo amor e a graça de Deus. Conhecemos, por exemplo, Raabe, a prostituta de Jericó, resgatada pelo Senhor, com toda a sua família. Nós conhecemos também Ruth, a moabita, nascida no paganismo e convertida ao Senhor Deus de Israel. Nós lemos também na história de Jesus, nos evangelhos, sobre várias mulheres que foram alvo dos milagres de Jesus, na cura tanto do corpo quanto da alma. Mas talvez uma das histórias mais dramáticas é a história de Maria Madalena, da qual os evangelhos nos dizem que saíram 7 demônios. Jesus expulsou 7 demônios daquela mulher. Eu aprecio muito a letra de uma música composta por Estênio Márcios a respeito de Maria Madalena. O título é O Melhor Lugar, e a poesia diz o seguinte, preste atenção: chora, Maria Madalena, chora aos pés de Cristo que te perdoou. Chora, minha irmã, que eu choro contigo, pois eu também não passo de um pecador. Lava, Maria, que eu lavo contigo os pés que nunca foram mesmo livres, pois os seus passos já estão contados, serão parados pela força numa cruz. Enxuga bem, Maria, unge com aloés esses queridos pés que andam feridos. Vamos ficar, Maria, que esse é o melhor lugar para gente como nós, mas que Ele quis salvar. O perdão de Deus foi real na vida da família de Davi, mas eles não ficaram imunes de passar por diversas crises que poderiam ter sido evitadas, caso eles não tivessem caído em pecado. Precisamos aprender que há consequências do pecado que são completamente apagadas, mas outras podem levar tempo, ou até mesmo nunca deixar de incomodar. Na próxima parte do nosso estudo, nós veremos como Deus é capaz de transformar e restaurar corações arrependidos.
Davi teve muitos filhos, mas aparentemente ele não soube lidar com a criação e o amadurecimento deles. Amnon era o seu filho mais velho, que seria o seu herdeiro, mas ele foi assassinado por seu irmão Absalão, por ter estuprado a sua meia-irmã Tamar. O segundo filho de Davi, chamado Daniel, ou Quileabe, era filho de Abigail de Carmelo. Ele aparentemente morreu cedo, ou então foi uma figura muito apagada, porque não é mais mencionado nas Escrituras. Por isso, Absalão, que era o terceiro filho, se julgava o herdeiro do trono do seu pai Davi. Por causa disso, ele liderou uma revolta e chegou mesmo a tomar a cidade de Jerusalém. Mas ao final ele acabou morto pelo exército do seu pai Davi. O próximo na linha sucessória era Adonias, filho de Agite. Ele chegou a se declarar rei antes da morte de Davi, com o apoio de algumas personalidades importantes de Jerusalém. Esse era o quadro de conspirações e assassinatos que estava acontecendo em Jerusalém antes da morte do rei Davi. Uma das evidências da restauração espiritual de Batseba foi a sua amizade com o profeta Natã, bem como a sua influência posterior no reino de Davi. Quando Adonias resolveu reivindicar o trono de Israel antes da morte do seu pai, embora fosse provavelmente o mais velho dos filhos sobreviventes de Davi, ele ignorou completamente o direito que o seu pai Davi tinha de indicar o seu sucessor. Ele estava consciente de que Davi favorecia Salomão. Davi mesmo já havia jurado diante de Deus que Salomão seria o rei depois dele. Isso está registrado aqui no primeiro livro de Reis, capítulo 1, versos 17 e também verso 30. Um juramento diante de Deus era inviolável. O seu descumprimento desonrava o nome de Yahvé. Levítico 19:12 diz assim: não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do Senhor, o seu Deus. Eu sou o Senhor. Pois bem, Batseba, em acordo com o profeta Natã, teve de intervir para que eles não fossem mortos juntamente com Salomão na conspiração de Adonias. Nessa ocasião, eles tiveram também o apoio importante do sacerdote Zadok e de Benaia, que era um dos líderes, um dos grandes generais do exército israelita. No Antigo Oriente, era bastante comum que um usurpador do trono liquidasse todos os demais pretendentes ao trono, bem como as pessoas que o cercavam. Isso era socialmente legitimado, pois o rei precisava garantir a sua posição de autoridade. Lá em 1 Reis, capítulo 1, nos versos 9 a 14, nós lemos o seguinte: certo dia, Adonias sacrificou ovelhas, bois e bezerros gordos, junto à pedra de Zoelete, que está perto de Enrogel. Convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá que estavam a serviço do rei. Porém, não convidou Natã, o profeta, nem Benaia, nem os valentes, nem Salomão, seu irmão. Então Natã disse a Batseba, mãe de Salomão: você não ouviu que Adonias, filho de Agite, se proclamou rei, e que nosso senhor Davi não sabe de nada? Agora, permita que eu lhe dê um conselho, para que você salve a sua vida e a vida do seu filho Salomão. Vá, apresente-se ao rei Davi e diga: ó rei, meu senhor, não é verdade
que você jurou a essa sua serva, dizendo: o seu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que então Adonias se tornou rei? Eis que enquanto você ainda estiver falando com o rei, eu também entrarei depois de você e confirmarei as suas palavras. Quando lemos o desenrolar da história, percebemos que era plano de Deus que Salomão fosse rei em lugar do seu pai. Dá para perceber que Davi não era um pai muito presente na vida dos seus filhos. Sendo assim, a formação dos filhos de Davi ficava a cargo, então dependia das suas mães. Nós concluímos, portanto, que essa é mais uma evidência da restauração espiritual de Batseba. Salomão tornou-se um homem temente a Deus. Ele demonstrou isso especialmente no início do seu reinado. Ele andou nos caminhos de seu pai Davi e buscou o Senhor de todo o coração. Certamente o profeta Natã teve também uma grande influência na vida de Salomão. Há quem diga que Natã foi o tutor de Salomão, conforme nós já lemos em 2 Samuel 12, 25. Mas o exemplo de uma mãe que procura encaminhar seus filhos nos caminhos do Senhor é determinante na caminhada de qualquer pessoa. A intervenção de Natã e Batseba, no momento certo, veio trazer a pacificação para o reino de Israel e, posteriormente, a paz e a prosperidade no reinado de Salomão. Pois bem, então Salomão se tornou rei de Israel e Batseba assumiu o posto de rainha-mãe. No Novo Dicionário da Bíblia, nós lemos que o posto de rainha-mãe era o mais importante que uma mulher podia exercer na casa real e na sociedade israelita. Até mesmo mais do que a própria rainha, que raramente se envolvia em algum negócio de Estado. A rainha-mãe era proeminente entre as senhoras da corte e ela se assentava à mão direita, ao lado direito do monarca. Na história dos reis de Judá, a rainha-mãe sempre era mencionada. A razão disso é que o rei podia ter muitas esposas, mas ele tinha somente uma mãe. E essa mãe ele tinha que honrar e fazer isso sempre conforme a lei de Deus, em obediência à lei de Deus. A posição de rainha-mãe era mais do que um simples título honorário. Ela era de fato influente em toda a corte. Em 1 Reis 2,19, nós lemos assim, olha. Então Batseba foi até o rei Salomão para falar-lhe em favor de Adonias. O rei se levantou para recebê-la e se inclinou diante dela. Depois se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. O contexto mostra que aparentemente Adonias ainda não havia desistido por completo do seu intento de chegar ao trono. Sabendo da influência e do prestígio que a rainha-mãe possuía, ele foi até Batseba, para pedir a ela que intercedesse junto a Salomão, para que lhe desse Abisag, a sunamita, que tinha sido cuidadora de Davi, e que o texto bíblico diz também que era uma mulher muito bonita, para que lhe desse Abisag como esposa. Batseba não viu nada demais naquele pedido e resolveu ir falar com o rei a respeito disso. Bom, Salomão não atendeu o pedido da sua mãe naquele momento. O problema é que aquela era uma situação política extremamente delicada, mas esse fato mostra que Batseba exerceu influência
na corte de Salomão. A história podia terminar por aí, mas ainda há uma coisa a mais para falar a respeito de Batseba. Deus havia prometido a Davi que nunca lhe faltaria um descendente no trono de Israel. Essa promessa apontava para o Messias, que era chamado de filho de Davi em muitas profecias. Batseba não foi alvo dessa promessa, mas ela também teve a honra de ser uma antepassada do Messias. Na genealogia de Jesus, no Evangelho de Mateus, apenas 4 mulheres são mencionadas. E o mais interessante é que nós não temos ali os nomes, por exemplo, de Sara, de Rebeca, ou de qualquer das mulheres dos grandes patriarcas de Israel, cujas biografias são magníficas. Todas as que são mencionadas ali possuíam histórias complicadas. 2 eram estrangeiras. Uma tinha sido prostituta. Outra engravidou do seu próprio sogro. E a outra é a mãe de Salomão. Observemos aqui o quanto a graça e a misericórdia de Deus foi determinante na história dos ascendentes do seu próprio filho. A despeito do pecado dos homens e mulheres mencionados na genealogia, Deus atuou de forma poderosa, de modo a enviar Jesus ao mundo no seio de uma família piedosa e temente a Ele. No caso específico de Batseba, observamos a sua restauração espiritual e moral, e a sua vida posterior abençoada e digna diante do Senhor e diante da sociedade. Ainda temos um fato curioso a observar que se relaciona com a história da família de Batseba. Davi tinha entre os seus conselheiros um homem sábio chamado Aitofel, da cidade de Gilo. Segundo vários comentaristas, Aitofel era pai de Eliã, também chamado de Amiel, no primeiro livro das Crônicas, e, portanto, era o avô de Batseba. Aitofel guardou no seu coração toda aquela situação de adultério entre o rei Davi e a sua neta, e aparentemente jamais perdoou o rei Davi por causa daquilo. Quando Absalão se revoltou contra Davi, Aitofel deu as costas a Davi e deu apoio a Absalão, tendo entrado junto com ele em Jerusalém. Foi Aitofel quem aconselhou Absalão a ter relações com as concubinas do seu pai, que haviam ficado em Jerusalém. Mas, quando Absalão resolveu aceitar um conselho de um outro conselheiro, que era Uzai, o Arquita, que era um outro conselheiro de Davi também, mas que naquele momento estava ali junto com Absalão, nós vamos conhecer aqui a face mais triste de Aitofel. Em 2 Samuel 17, 23, nós lemos assim: quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, preparou o seu jumento e foi para casa na cidade em que morava. Pôs em ordem os seus negócios e se enforcou, morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Nós temos aqui o relato do triste fim de um homem amargurado e incapaz de perdoar. Esse é o contraponto da restauração e purificação que Deus oferece a qualquer pessoa que confesse o seu pecado e aceite o seu perdão. Batseba nem sempre foi exemplo para mulheres que servem ao Senhor, mas ela teve tempo de se arrepender e ser restaurada, teve a sua vida transformada e nos deixou o exemplo de uma mãe abençoada. Queridas irmãs que nos assistem hoje, essa pode ser uma história bem comum na nossa sociedade. Homens e mulheres que servem a Deus
eventualmente estão sujeitos a cair e fazer coisas que desagradam a Deus. Porém, o mais importante não é como a nossa história começa, e sim como ela termina. Que Deus as abençoe como mães, para andar nos caminhos do Senhor e para ensinar os seus filhos a temer o Senhor. Que você seja a protagonista de uma linda história, conduzida e abençoada por Deus. Um feliz Dia das Mães.